Welcome, everyone. Bem-vindos e bem-vindas. I will start with a silent word of prayer. Vamos começar com uma oração silenciosa. Amen. Amém. What have we been doing? O que nós temos feito? The path we have taken was O caminho que nós temos seguido é that we acknowledge that we're in identity crisis in the movement nós reconhecemos que estamos numa crise de identidade no movimento, caused by the Midnight Cry message. causada pela mensagem do clamor da meia-noite. The Midnight Cry message will also bring the solution. E também a mensagem do clamor da meia-noite trará a solução. We just have to go back in there and approach it with a complex mindset. Temos que voltar para ela e abordá-la com uma mente mais complexa. So, without judgment, we acknowledge the struggles, we mentioned them. Nós também já mencionamos as dificuldades. And my suggestion was to step out of the circular arguments E a minha sugestão foi que nós saíssemos desse argumento circular which you get into when you focus on just the narrow thing and forget the big picture. no qual a gente entra quando entramos num caminho mais estreito e esquecemos da imagem mais abrangente. And you step back and you look at the struggle from the outside. E nós damos um passo atrás e vemos a dificuldade do lado de fora. And instead of trying to solve it, you try to categorize it. E ao invés de tentar resolver, tentamos categorizar. And then try to go into one category and study it. E depois tentamos entrar numa categoria e estudá-la. So we have questions if we should keep the reforms. Nós temos algumas perguntas que são se nós devemos guardar as reformas. They are in the vows, Será que estão nos votos? but we know the vows need to be updated. Nós sabemos que os votos precisam ser atualizados. Maybe they should be taken out. Talvez deveriam ser removidos. So my suggestion was to look at salvation. Então, a minha sugestão foi olhar para a salvação. How does it work? Como funciona? So we dealt with baptism, Então, nós lidamos com o batismo, justification, a justificação, which was only a reminder. It was not a deep study. que foi só para relembrar, não foi um estudo profundo. And then we went to sanctification. E depois nós fomos para a santificação. So the struggle is how big is that contract you sign at baptism? Então, a dificuldade é quão grande é esse contrato que nós assinamos no batismo. But instead of solving it right here and there, Mas ao invés de tentarmos resolver isso logo de imediato, we put it aside colocamos isso de lado and we go into sanctification e fomos para a santificação. and we try to understand the parable. E tentamos entender a parábola. We see the plant, Nós vemos a planta continuous growth, que continua crescendo, absorption of the rain. ela absorve a chuva. As the plant grows stronger, the rain gets stronger. E à medida que a planta cresce e se fortifica, também a chuva se intensifica. And we tried to understand what does that in reality mean. E nós tentamos entender o que isso significa na realidade. We're good when it comes to the imagery. Nós somos bons ao descrever a imagem. Maybe we know the Ellen White quotes by heart. Até podemos saber as citações da Ellen White. But what does it mean for you and me during the week? Mas o que isso significa para nós durante a semana?
So we know that the rain is the message, Nós já sabemos que a chuva é a mensagem, which would be present truth message. que seria a mensagem da verdade presente. Then we have the plant, which we know is us. Depois temos a planta, que sabemos que somos nós. And then we looked at who's actually us. E depois nós questionamos quem somos nós. So we talked then about us Então, falamos um pouco mais sobre nós in this box here. nessa caixa aqui. So we know the nature of humanity. Então, nós sabemos da natureza da humanidade, We know that we have the intellect, sabemos que temos o intelecto, which is the understanding, the knowledge. que é o entendimento e conhecimento. We have the moral, which is the conscience and the will. Temos a moral, que é a consciência e a vontade. And we have the physical, feelings, thoughts, affections, lust. Nós temos também o físico, que são sentimentos, pensamentos, desejos e afeições. And then we have the two ways how they can interact with each other. E temos duas formas como isso pode interagir. So we know by and wide that our higher powers are to reign the lower powers. Sabemos através da Ellen White que a natureza superior deveria ser a que reina, But the lower powers can also reign the higher powers. mas a natureza inferior também pode governar sobre a natureza superior. That was just revision. Isso foi apenas a revisão. And then we tried to challenge us. Depois nós tentamos nos desafiar. So this plant is going to absorb the rain Se essa planta ela vai absorver a água and turn it into growth. e vai fazer com que ela cresça, How will that growth look like here? com que esse crescimento vai se parecer aqui? Is it simply that you switch from this model to that one? Será que é apenas mudar de um modelo para o outro? Someone was sleeping during the revision. When we talk about the growth, Quando nós falamos do crescimento, do we think the growth is to switch from the second model to the first model? será que se trata mudar de um modelo para o outro? Basically from a bad model to a good one. De um modelo ruim para um modelo bom? Curtis. Curtis? I would say no, Eu diria que não, because once you've signed that contract, porque uma vez que nós assinamos esse contrato, you're converted at that point. você é convertido naquele momento. So if you're converted at that point, Se você então é convertido nesse momento, anything afterwards, aquilo que acontece depois, whatever that growth means, falls under the banner of a converted person. o que quer que seja esse crescimento, está sobre se refere a uma pessoa já convertida. Okay, thank you. So Curtis says, when you get baptized, Então, o Curtis diz que quando nós nos batizamos, you should run already on version number 1. nós já deveríamos automaticamente funcionar com a primeira versão. Any other thoughts? Um outro pensamento? Carolina. Carolina? I think it takes some time for you to acquire new acknowledgement, and then to your feelings, your thoughts follow this acknowledgement you had. Eu acho que leva algum tempo para adquirir o conhecimento e para que os seus sentimentos e pensamentos possam seguir de acordo. Thank you. Gail? Gail? Because that baptism is just the seed that's been planted after you've been plowed.
No batismo, é apenas a semente que está sendo semeada depois de ser arada. So I agree with Carolina that there's a growth, E eu concordo com a Carolina que existe um processo de crescimento. and only there by the latter rain, E só aí, na chuva serôdia, we should start finding our being truly sanctified, where we have the understanding what is right or wrong. é que nós realmente temos o verdadeiro conhecimento do que é certo e é errado para sermos santificados. So what I'm understanding with Curtis is at baptism, you should actually already know that. Is that what? Mas o que eu entendo do que o Curtis está dizendo é que no batismo isso tem que acontecer de imediato. So I think it's a process. Mas eu acho que é um processo. Now I'm the confused one. Agora eu que estou confusa. True conversion just starts here. True sanctification just starts here when we exhibit fruit. Você acha que a santificação verdadeira só acontece aqui quando nós mostramos o fruto? Understanding you're much more mature by then. I could be wrong. You don't understand here. Você acha então que a gente não entende antes? Well, I got baptized because I understood something. So there must Se be a gente se understanding here. batiza, então é porque a gente entende alguma coisa. But with that understanding, there is growth. Mas com esse conhecimento existe o crescimento. That's what I'm saying. So I'll challenge you one more time. Eu vou te desafiar mais uma vez. Where would you mark these two models here? Onde você marcaria esses dois modelos aqui em cima? We know that's the good one. Sabemos que esse é o bom, porque é o que Ellen White diz. Where should we have it O- on the line? Na linha, onde encaixaria esse modelo bom? No. We stay with Gail. Don't worry. Okay, you talk about the higher power and the lower power. I should have it on the line. Então, você se refere à natureza superior e inferior, onde elas encaixariam na linha. So from Ellen White, we know there are two versions. Da Ellen White, nós sabemos que temos duas versões. We know most people run on this one. Sabemos que a maioria das pessoas tem essa, If we want to be saved, Ellen White says we need to have this one. mas se queremos ser salvos, Ellen White diz que precisamos desse aqui. Where would you mark that version on the line? When do we have it? E essa versão na linha, quando é que a gente passa a tê-la? Que é a natureza superior reinando a natureza inferior. At baptism. No batismo. So you agree with Curtis? Então, agora você concorda com o Curtis. Do you have an idea why you want to put it there? Por que você quer colocar aí? Because I made a decision. Porque I took a right decision. eu tomei a decisão certa. What has that to do with this one? E o que isso tem a ver com a natureza inferior? You want to pass? You want the joker? Pick the Gabriella. joker. Okay. Gabriella. Então, eu vou passar para a Gabriela. You have a question for me? If you want, you can do your comment. Okay. I was just going to say that I might agree with Curtis because if you get baptized, usually even though you might not have the full understanding, you have the understanding of something, and that's why you decide to get baptized. You surely know a little bit from what's right and what's wrong. Então, eu iria dizer que, de alguma forma, eu concordo com o Curtis, porque quando a gente toma a decisão de se batizar, embora a gente não tenha todo o conhecimento, a gente tem um pouco de conhecimento que nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. You know that I'm going to challenge you now. So this Você is sabe about que eu agora vou te desafiar. when you have adopted this version, Então, quando você adota essa versão, this is then when you know what's right and wrong, at least a little bit.
Aqui é quando você pelo menos sabe um pouco do que é certo e é errado. So a person who runs on this model does not know what's right and wrong. Então, a pessoa que está com esse modelo não sabe o que é certo e errado. Yeah, go ahead. I would say they know what's right and what's wrong. And in my mind, it's like they come to the understanding of something that which might be better. So they switch their models. I don't know how to explain it. Eu acho que sim, mesmo no outro modelo, as pessoas talvez tenham um pouco de conhecimento daquilo que está certo e errado, mas é como se algo que entendem melhor as faz ir para um modelo melhor. So they both know what's right and wrong, just they know it a little bit more. Então, ambos sabem o que está certo ou errado, mas um sabe um pouco mais que o outro. Or maybe it's just a decision. Some decide to do what's right and others don't. I don't know, I need to think more about it. Então, talvez seja uma decisão em que alguns decidam fazer o que está certo e outros errado. So now it comes away from the right and wrong understanding. Now it comes who does a decision. Então, agora foge um pouco do que está certo e errado, mas vai para o ponto de quem toma a decisão. Gail, do you see the difference? Gail, você vê a diferença? Gabriel, you had a comment? Gabriel? So I think the discussion is interesting. We started off with the question, where does growth happen, right? Eu acho interessante a discussão porque nós começamos com a pergunta de onde começa o crescimento. But if I recall, Sunday we spoke about exactly what is now being discussed. Mas no domingo nós já comentamos sobre isso. And if I remember right, the model 1 and 2 don't have much or don't have anything to do with the knowledge in itself. E se eu lembro bem, esse primeiro e segundo modelo não tem muito a ver com o conhecimento em si. I think we mentioned that the lower powers, they need to be strengthened, and they will eventually be aligned with the higher powers. Eu acho que nós mencionamos que a natureza inferior vai ser fortificada e em algum momento se alinha com a natureza superior. Model 1 and 2 are basically about who's in control. E o primeiro e segundo modelo é basicamente de quem está no controle. And how you take your decisions. E como a gente toma as decisões. Did everyone follow that? Vocês conseguiram seguir? Sim, Rosie? So this is just a review from the nature of humanity. Então, isso é uma revisão da natureza humana. Depending on version 1 or 2, it has nothing, these two versions have nothing to do with to know what is right and wrong. Então, dependendo, esses modelos não têm nada a ver com saber o que está certo ou errado. In fact, when you read the Ellen White quote where she talks about you have to understand the true force of the will. A Ellen White diz que a gente precisa entender a verdadeira força da vontade. I think it Steps to Christ, page 47, paragraph 1. Eu acho que está no livro Caminho a Cristo. Many people are aware that they're doing wrong. Muitas pessoas elas estão cientes de que estão fazendo o que é errado. And they promise, and their promises are like ropes of sand. E elas fazem promessas, mas isso é como areia movediça. So people know what is right and wrong. Então as pessoas sabem o que é certo e errado. They just fail to correct habits, I think we would call it today. Mas talvez falham ao criar os hábitos certos. And that's where the difference lies. E é aí que está a diferença. Both know what's right and wrong. Ambos sabem o que é certo e errado. The question is just how are you able to put it in practice or not?
E a pergunta é, será que conseguem colocar isso em prática ou não? Forming the right habits, yes or no? Formando os hábitos certos, sim ou não? Or you constantly have that goal you never reach. Ou se constantemente têm um objetivo ao qual nunca chegam. So this is not where growth happens. E isso aqui não é quando acontece o crescimento. It is, maybe I should not say that. It has to do with growth, Talvez isso, na verdade, até tenha a ver com crescimento, but I think in the past, when we looked at the nature of man, which was essentially this here, e no passado, quando nós olhamos para a natureza humana, e era essencialmente isso aqui, we thought all we had to do is switch morals. nós and we would pensamos be good. que tudo que teríamos que fazer era apenas mudar de modelo. I think people can prove me wrong. Eu acho, vocês podem provar se eu estiver errada. If that would have been the only thing we would have had to do, Se essa fosse a única coisa que tivéssemos que fazer, we wouldn't have that many problems and struggles now when it comes to equality. nós não teríamos tantos problemas e dificuldades agora quando se trata da igualdade. So it's an essential part to the mechanism, Então, é uma parte essencial do mecanismo, but at the same time, it's not enough. mas ao mesmo tempo não é suficiente. It's something else we need É algo mais que precisamos when it comes to growth. quando se trata de conhecimento, de crescimento. Gabriel. Gabriel? Really quickly, if I recall, we even mentioned that people in the world are well aware of the benefit of running under model number 1. Se eu lembro bem, nós até referimos que as pessoas no mundo sabem qual é o benefício de adotarem o primeiro modelo. Many people would counsel, that your reason has to be in control and that you have to control your feelings, etc. There are many people who teach these things. Existem várias pessoas que dizem já que a razão tem que estar acima dos sentimentos. And I guess many actually practice it really well, but they are running in a completely different, let's say, model, or like the knowledge that we consider relevant is not relevant to them. E eu acho que eles até entendem isso, mas aplicam um modelo diferente, ou pelo menos não dão a mesma relevância que nós damos para isso. Curtis? Curtis? I just had a thought and maybe you could help me formulate it. Eu tive um pensamento e talvez você possa me ajudar a formular isso. When Jesus came to earth, Quando Jesus veio à Terra, I think Ellen White speaks about it. If Ellen White doesn't, then I'm sure we can prove it. eu acho que Ellen White fala sobre isso, mas se não fala, eu acho que é possível provar isso. That throughout Jesus's life, he was operating under model 1. Que durante a vida de Jesus, ele funcionava com o primeiro modelo. But there was some growth in Jesus's life. Mas que houve algum crescimento na vida de Jesus. So if Jesus was operating under model 1, what is the growth that he was experiencing through his life? Então, se Jesus ele funcionava com o primeiro modelo, qual foi esse crescimento que ele experimentou ao longo da sua vida? Now, I think this is where I might need your help. Well, I will need your help. E agora é Ellen aqui que eu White- preciso da sua ajuda. Ellen White says that it was only at 12 years old where Jesus became aware of who he actually was. Ellen White diz que foi apenas com 12 anos de idade que Cristo entendeu quem ele era. When he saw the sacrificial systems and everything. Quando ele começou a ver o sistema sacrificial e etc. So I guess what the point I'm trying to make Então, o ponto que eu estou tentando fazer is that through Jesus's upbringing, é que durante a fase de educação ou crescimento de Jesus, he was learning who he is, ele estava aprendendo quem ele é, what his role is, qual era a sua função and what his relationship was with God. e qual era o seu relacionamento com Deus. And all that occurred under the model of model 1. E tudo isso aconteceu com o primeiro modelo. Does that sound
reasonable. Faz sentido? Carolina, are you going to respond to Curtis? Carolina, você quer responder ao Curtis? It's a different thought. Então, é um pensamento diferente? Pardon me? If the wind is so loud, I Also can't hear. cannot. It's a lateral thought. It's another thought. Ah, é um outro I don't know pensamento. if it's another, maybe it would reinforce what he said. Ou talvez até vai reforçar o que ele disse. Go ahead. Yes. The first model simply shows that the higher powers are up. O primeiro modelo mostra que a natureza superior está reinando. But it doesn't mean that what constitutes the higher powers can't change. Mas isso não significa que esses poderes superiores não possam, essa natureza superior não possa ser modificada? Que o que constitui a natureza superior não possa mudar. Que aquilo que constitui a natureza superior não possa mudar. Because it's made of understanding, knowledge, Porque é feito de conhecimento, de entendimento, but your understanding can change and grow. mas o seu entendimento pode crescer e mudar. So you can have different practices, Tem- but under the same model. Você poderia ter práticas diferentes, mas dentro do mesmo modelo. Thank you. Obrigada. I would have to think about the one of Christ. Eu vou pensar um pouco sobre essa de Cristo, esse modelo de Cristo. So coming back, Voltando aqui, nature of humanity, we first understood that there are three parts. na natureza humana, nós entendemos essas três partes. When we look at these models, the essence is to understand that to sin is a deliberate act. Quando nós olhamos para esses modelos, é para entendermos que pecar é um ato deliberado And it's upon us to take that away. e que está sob nós remover isso. And we saw and emphasized the importance to switch to this model. E nós vimos e enfatizamos a importância de estarmos nesse modelo. And when we talk about growth, when it comes to sanctification, Quando a gente fala de crescimento e se trata de santificação, to switch from this model to that one, mudar de um modelo para o outro, first of all, that model should be adopted here at the beginning. primeiramente, esse modelo deveria ser adotado aqui no início. It's nothing that we adopt through time. Não é nada que com o passagem do tempo a gente adota, This is where we start with. mas é onde nós começamos. People look at their day-to-day life, don't see that happening, As pessoas olham para a sua vida diária e não veem isso acontecer, and therefore have a complete distorted understanding of how growth and sanctification works. e por isso tem uma visão muito distorcida de como funciona o crescimento. So Carolina went into the higher powers Então, a Carolina tocou nesse assunto dos poderes da natureza superior, and said there change can happen in here. e ela disse que a mudança pode acontecer aqui. So your understanding and your conscience, Então, o nosso entendimento e a nossa consciência, so you understand something, a gente entende algo, then you have the conscience which tells you what is right and what is wrong. depois temos a consciência que diz o que está certo e errado, And it depends now if you decide that your conscience, your understanding will rule your experience. e depois depende da decisão de se a nossa consciência é que vai reinar, Or the other way around. ou ao contrário. So you could have a right-wing leaning person. Então, poderíamos ter uma pessoa de extrema direita, They have an understanding.
Eles têm um conhecimento, um entendimento, They have a moral compass, e têm uma parte, um componente moral. and they could perfectly be running on this system here Mas eles poderiam estar funcionando com esse sistema aqui. in what they think to be right. E aquilo que eles acham ser certo. So there must be something else, Então, deve haver algo mais. which leads us to this picture here we had here Que, and here. que nos leva à imagem que temos aqui e aqui. So we said this growth of the plant, Então, nós dissemos que esse crescimento da planta, is it growth into some more authentic version of yourself, será que é um crescimento para uma versão mais autêntica de nós mesmos? Nós mesmos? like modern society focuses on? Que foca a sociedade moderna? We said no. E nós dissemos que não. The growth happens in accordance to the rain. O crescimento ocorre de acordo com a chuva. So something in us Então, algo em nós has to grow with the message, tem que crescer com a mensagem. and it is continuously increasing. E conforme o tempo vai aumentando. And we said you have to have understanding of the message, E nós dissemos que precisamos do entendimento da mensagem, but you cannot stay there. mas que não podemos permanecer aí. It's not enough to watch classes from Elder Tess, Não é suficiente ver as aulas da Anciã Tess, think you know the line from Eden to Eden, pensar que nós conhecemos a linha do Éden ao Éden and then you have understood e equality. que entendemos a igualdade. There needs to be further, deeper understanding, Precisamos de um entendimento mais profundo. some understanding which will have an effect on your moral compass. Algum entendimento que vai afetar o nosso componente moral. And that is where so many people fail. I believe that, at least. E é aí que eu acho que muitas pessoas falham. We think we have watched everything, Porque achamos que já conhecemos tudo, which is the first step, que é o nosso primeiro passo. and then people stop. E depois as pessoas param. People don't do their homework, As pessoas não fazem a tarefa de casa. and the homework is an individual work no one can do for someone else. E essa é uma tarefa individual que ninguém pode fazer por ninguém. You cannot save someone else. Não dá para salvarmos outras pessoas. You can only save yourself, Só podemos nos salvar a nós mesmos. because you're only responsible for your own experience. Somos responsáveis pela nossa própria experiência. And that's what people fail to understand. E isso é o que as pessoas falham, onde elas falham. They think teachers in this movement could give me personally an experience. Porque acham que professores nesse movimento poderiam lhes dar uma experiência pessoal. That's not how we are built. E não é assim que somos constituídos. So only very few people have done their homework when it comes to equality. E apenas algumas pessoas fizeram a sua tarefa de casa quando se trata de igualdade. And I believe that's part of the mess. E eu acredito que isso é parte da bagunça. We think others can have an experience for us. Por acharmos que outras pessoas podem ter a experiência por nós. We need to go way beyond watching classes. Precisamos ir além do que apenas assistir aulas. So I'm hoping I'm not offending anyone, Espero não estar ofendendo ninguém, because I think we haven't even watched enough the classes. porque eu acho que a gente ainda nem sequer viu o suficiente das aulas. They're the midnight cry. Do clamor da meia-noite They're the light at the beginning of the path. e da luz no início do caminho. Without those classes, we wouldn't be here. Sem essas aulas, não teríamos certeza. At the same time, we shall not fall into the trap that this is all we need.
E, ao mesmo tempo, não devemos cair na armadilha que isso é tudo que precisamos. Everyone has to do their own homework, Cada um precisa fazer a sua tarefa de casa. which I consider to mean that we need to have a deeper understanding of these truths. E assim entendemos que precisamos de um entendimento mais profundo dessas verdades, Which would have an effect on our moral compass. que teria um efeito na nossa bússola moral. So when we go to the fast and slow brain, Então, quando vamos para o cérebro rápido e lento, this is what we had here. é o que nós temos aqui. The fast brain doesn't think. O cérebro rápido não pensa. It needs to save time. Precisa salvar tempo, poupar tempo. How does it do it? Como é que ele faz isso? It sees a situation, Ele vê uma situação it senses a situation, ou sente uma situação and in this context reacts based on a checklist e, nesse contexto, reage baseado nessa checklist, without thinking. sem pensar. You cannot stop fast brain, doesn't work. Não dá para parar o cérebro rápido. But how does the slow brain work? Mas como funciona o cérebro lento? In this imagery, I suggested Nessa imagem, eu sugeri the slow brain is creating the checklist. que o cérebro lento está criando essa checklist. So the checklist I suggested is our moral compass, our moral law individually within ourselves. Então, eu sugeri que essa checklist é a nossa bússola moral. And when we have growth E quando nós temos esse crescimento of the plant da planta, by absorbing the message, the rain, ouvindo a mensagem que é a chuva, we would see that a continuous further understanding nós vemos que ela segue em mais entendimento would increase, grow our moral checklist. e que vai aumentar o nosso checklist moral. And I took as an example E eu peguei no exemplo, a sexist joke during a mealtime. por exemplo, uma piada sexista durante a hora do almoço. So if I haven't sensibilized myself, Então, se eu ainda não me sensibilizei, that joke is funny, essa piada ela vai ter graça, vai because ser engraçada. it's in our culture, it's in our morality. Porque isso está na nossa cultura, na nossa moralidade. And we would laugh. E a gente vai rir. It's funny. A gente acha engraçado. But if we would get a deeper understanding of the truth, Mas se a gente se aprofunda na verdade, sexism in that instance, nesse caso, por exemplo, o sexismo, and we would have done the e nós proper work tivéssemos with our feito o trabalho checklist, correto com a checklist, suddenly the fast brain wouldn't be working against us any longer. do nada o cérebro rápido já não estaria trabalhando contra nós, Now it would work for us. agora passaria a trabalhar a nosso favor. Now we wouldn't laugh as a reaction and we cannot stop it so fast. Agora a gente não iria rir mais como uma reação que a gente não consegue travar, Now a fast brain would say, warning, mas agora o cérebro rápido se colocaria em ponto de alerta. this situation turned into a sexist one. Essa situação se tornou numa situação sexista. Now you don't feel comfortable anymore. E agora você já não se sente mais confortável. So I know this is a very simple example. Eu sei que esse é um exemplo simples. I know it's not always that easy and straightforward, Eu sei que nem sempre é assim tão direto, but have we done that work? mas será que fizemos esse trabalho? Have we done that understanding, Será que further understanding, a gente passou por esse conhecimento to increase or update our moral compass constantly? para aumentar constantemente a nossa bússola moral? So you know how in Zoom they constantly make you update. Então, você sabe, por exemplo, quando você usa o Zoom, que eles estão sempre pedindo atualizações, Because some improvements were done to the program. porque algumas melhoras foram feitas no programa.
That's what we need. E é isso que nós precisamos. And that's not when just a new class comes out from our leader E isso não é só quando alguma aula sai ou é feita pelos nossos líderes and we think, I've watched Vespers, I've done the latest update, e a gente pensa, eu já assisti os Vespers, eu já fiz a última atualização, there hasn't been a next one, não tem nenhuma atualização nova, so I'm all good. então tá tudo bem. We constantly have to do that job ourselves. Nós constantemente temos que fazer esse trabalho por nós mesmos. No one can do that homework for us. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. So before we continue, we have two comments. Então, antes de continuar, temos 2 comentários. It was Curtis and then Gabriel. Curtis e depois Gabriel. That's okay. I forgot. Okay, Curtis has forgotten. O Curtis esqueceu o que ele ia comentar. Sorry about that, Gabriel. Perdão. Just very briefly about that example about a joke. Então, Gabriel, só bem brevemente esse exemplo sobre essa piada. I read a brief comment this morning, Eu li um pequeno comentário essa manhã and it was explaining how children at a certain age they still don't understand what humor is. quando crianças até uma certa idade ainda não entendem o que é o senso de humor. So they just don't get it that you're making a joke with them. As crianças não entendem que apenas estamos fazendo uma piada com elas. So what I'm saying is that sense of humor or the kind of humor is acquired, is taught. E então o que eu estou dizendo é que esse tipo de humor é ensinado. And you can blame the parents or whatever, whoever you want, but what I'm getting at that you need to unlearn this sense of humor. E poderíamos até culpar os pais, ou seja, quem for, mas o que eu digo é que nós temos que desaprender a ter esse senso de humor. So it's a learning process that needs to be actively done. E eu acho que é um processo que tem que ser ativamente trabalhado. So it's- Thank you. Curtis? Curtis, I remember now. agora eu lembro o que eu queria dizer. And it was just around the idea of sanctification. Era em torno da ideia de santificação. And I guess that's why Ellen White says it's a work of a lifetime, E eu acho que é por isso que Ellen White diz que é um trabalho de uma vida inteira. in that she's not pointing out that you're working towards sanctification, E ela não está apontando que nós estamos trabalhando para alcançar a salvação, but she's pointing out that you're working to maintain that state of sanctification. mas diz que estamos trabalhando para manter esse ponto de santificação. And the maintenance of your sanctification, E manter essa santificação I guess, ties to the vision that you referred to está atada à visão que você mencionou, of the fact that there's a light at the beginning of the path, ao fato de que existe uma luz no início do caminho, but there's also a light that keeps on going mas também existe uma luz que procede ao longo do caminho. that you need to keep up with. E essa luz que a gente sempre tem que estar em constante movimento com ela. So maintaining your sanctification Então, manter a santificação is keeping up with light. é se manter constantemente em progresso com essa luz. Thank you. Obrigada. Thank you for the comments. Obrigada pelos comentários. So we see, and I think people tend to forget that, Então, nós vemos, e eu acho que talvez às vezes as pessoas esquecem disso, the rain is there all the time. a chuva sempre está aí. I think Curtis has been referring to it a bit now. O Curtis também referiu um pouco sobre isso. The thing is, the bigger the plant gets, the more rain comes also. Mas à medida que a planta cresce, mais chuva vem. So the more you do this work, Então, quanto mais nós fazemos esse trabalho,
the more of the message do you need to absorb, mais a mensagem nós precisamos absorver. like the talents. Like the talents. It's like the talent. It is like the talents. É como Sorry. é como os talentos. Gabriel kept reminding me during the school of this parable. E o Gabriel, durante as aulas, tem me lembrado dessa parábola. It's like you constantly have to increase. É como se cada vez a gente precisa aumentar isso mais ainda. You cannot stop. A gente não pode parar. You have to increase. You have to trade. Precisamos aumentar, precisamos treinar, Advance. avançar, Learn. aprender, Grow. crescer. Or I suggest the same symbol. Eu sugiro que é tudo o mesmo símbolo. So before we started this, Então, antes de começarmos isso aqui, we briefly reminded us on small government and big government. a gente relembrou o pequeno governo e grande governo. And we saw that small government E nós vimos que o pequeno governo runs on the thought or comes from libertarianism, funciona no pensamento de libertarianismo, which is that you say hands off, onde eles tiram as mãos, lavam as mãos no regulations, E diz- as little regulations as possible. e dizem queremos poucas regulações ou regulamentações o possível. And in contrast to big government, Em contraste com o grande governo, which says we don't let anything be an option of chance, que diz nós não deixamos que nada seja um acaso, we want to be involved. nós queremos estar envolvidos. We rather regulate Nós queremos regular and make sure that it's all good. e nos certificar que está indo tudo bem. So if we would take these two models and look at us, E se nós pegarmos nesses dois modelos e olharmos para nós, my punchline I wanted to get at in the last class, o ponto a qual eu estava tentando chegar na última aula, maybe in the end I was too fast. talvez eu mencionei isso muito rápido no final, My punchline was, what model do we run ourselves on? seria dizer em base de qual modelo nós somos governados. When it comes to sanctification, Quando se trata da santificação, we see there needs to be always more understanding, vemos que precisamos ter sempre o maior entendimento, which requires a more or a longer an increase in the moral checklist. o que requer que haja um aumento dessa checklist By which we should change our experience. e que nós deveríamos mudar a nossa experiência. Is that small government or big government? Pequeno governo ou grande governo? Do we need to have more hands off Será que ourselves? a gente precisa ter menos mãos sobre nós? Or do we need to put more hands in and mingle? Ou nós precisamos de mais mãos e nos misturarmos mais? Say we need to create more order, E criar mais ordem? make sure everything is okay and correct. Nos certificarmos que tudo está bem e correto. And I suggested that we personally should run on a big government model. E eu pessoalmente sugeri que nós deveríamos ser governados com um grande governo. That we should always have an increase on our morality, on our understanding of what is right and what is wrong. E que nós sempre deveríamos ter um aumento da nossa moralidade e saber o que é certo e errado. And I think most of you agreed on Sunday. E eu acho que a maioria de vocês concordou com isso no domingo. And my suggestion is, when we do it with us personally, E a minha sugestão é, quando nós fazemos isso conosco pessoalmente, how would God treat his church? como é que Deus iria tratar a sua igreja? Would he run his church on small government or big government? A igreja ia ser um governo grande ou pequeno? What do you think? O que vocês acham? Renit says the big government. A Renige diz um governo grande. Would you explain why? Você pode explicar por quê? Para que haja mais ordem, para que haja mais, como eu poderia colocar, mais regras, mais
ordem realmente, por assim dizer. Não estou Sim. sabendo expressar. In order to have more order and rules, and I don't know very well how to express myself. Was that it? So René says, God wants order, which means more laws. Então, a Renilde diz mais ordem, o que significa mais leis. Anyone else? Mais alguém? People online can also comment. Online também podem comentar. Gabriel? Gabriel? I'll be honest, I have my doubts, Então, eu tenho algumas dúvidas and I'm totally open to be corrected. e eu estou aberto para correção. It just came to my mind that these rules are necessary because they deal with a corrupt people. E eu acho que essas regras são necessárias porque lida com pessoas corruptas. So I don't know well how to bring this in harmony with heaven where there's no sin, and well, let's see where we get. E eu não sei como trazer isso para uma harmonia onde nós não temos o pecado. I might be wrong, Talvez eu esteja errada, but before we go to heaven, let's stick to God's people on earth. mas antes de irmos para o céu, vamos focar nas pessoas, o povo de Deus aqui na Terra. And then I would ask, are God's people on earth in a mess? E nós iríamos dizer, e as pessoas aqui na Terra estão numa bagunça? Because when we look at an earthly government, Porque quando nós olhamos para um governo celestial, which we do with small and big government, e nós fazemos com um governo grande e pequeno, Gabriel just suggested big government is needed because the people are corrupt. Is that what he said? o Gabriel sugeriu que o grande governo é necessário porque as pessoas estão tão corrompidas. Then I asked, are God's people corrupt? E eu poderia perguntar, será que o povo de Deus está corrompido? Gail says A yes. Gayle está dizendo que sim. Why did you say yes? Por If que, we Gayle? give them- So they don't obey the laws. Porque não obedecem às leis? Where do you see them not obeying the law? Onde você vê elas não obedecendo à lei? In the higher powers, so we're going back there. So you go to the nature of man. Então você está voltando à natureza humana, que Which law are they not keeping? qual Where lei do you, dessas aqui não estão seguindo? where do you see a law in here where God's people do not keep? Aqui onde você vê a lei de Deus que o povo de Deus não guarda? In their understanding. No seu entendimento? Here? Understanding of what? Entendimento de quê? Of their laws, the moral laws. Das suas leis morais. So here, Yes. where would they take the moral law from? De onde eles tirariam essa lei moral? The big government. Do grande governo, Which would be? que seria Equality. igualdade. And where does this bring us to on the board? E isso nos leva para onde no quadro? Where does it bring us on the board? What imagery? Qual imagem dessas aqui está representada no quadro? Salvation, sanctification. I'm stuck. Gabriella and then Gabriel. Gabriela e depois o Gabriel. I was going to say the model Eden to Eden. Why do you go there? Eu iria dizer o modelo Éden ao Éden. E por que que você vai para aí? Because it's where equality needs to be restored. That means Porque que é onde a igualdade precisa ser restaurada. E o que isso significa? what does it mean it has to be restored? O que significa que precisa ser restaurada? We need to go back to our original form. A gente precisa voltar à nossa forma inicial. My original question A minha pergunta inicial was,
are God's people corrupt? Pois será que o povo de Deus está corrompido? So Gabriel made me ask that question. O Gabriel me fez fazer essa pergunta. And Gail said, yes, E a Gayle God's diz, people are corrupt. sim, estão corrompidos. I asked, why does she think so? E eu perguntei por quê. She said, because they don't keep the law. E ela disse que é porque eles não guardam as leis. And I asked, what kind of law? E eu perguntei que tipo de leis. So she took us here. E ela nos levou para cá. You take us here. E você está nos levando para cá. Gabriel, Gabriel. what did you want to say? You were asking which model I was thinking about Eden to Eden as well. So you go here as well. Então, você questionou qual modelo e o Gabriel está dizendo que ele também iria para o modelo Éden ao Éden. Do you see here big or small government? Você vê aqui um grande ou pequeno governo? Big. Grande. How do you see big government in here? Como é que você vê um grande governo aqui? These three sins, they have corrupted the entire humanity. Esses 3 pecados corromperam toda a humanidade. It takes a huge effort to turn that ship around to use that model. E vai levar um grande esforço para que a gente possa dar a volta a esse barco e restaurar esse modelo. On the goodwill of the people. É necessário maior intervenção e não só a confiança da boa vontade das pessoas. Thank you. Obrigada. Rosie, you had a hand? Carolina, was that a hand? Alguém mais Okay. levantou a mão? Carolina. In heaven, they didn't realize there was law. No céu, não se deram conta que estavam errados. There was a law. Tinha uma lei? Yes. Perdão, corrigindo. No céu, não entendiam que havia uma lei. Because they were in conformidade? In conformity with God Porque entirely. eles estavam inteiramente em conformidade com Deus. This model we have since we are justified to have the higher powers above. E esse modelo que nós temos desde que somos justificados para ter a natureza superior reinando Is something God gives us to guide us to learn more and be as He wanted us to be. é um modelo que Deus nos dá para nos guiar para que a gente aprenda mais e mais a ser como Ele queria que nós fôssemos. So while we are learning and we have to change things, we will always realize that there are laws that are forcing us to change. Então, à medida que a gente vai crescendo mais e mais, a gente vai se dar conta que existem leis que nos forçam a mudar. We won't realize that there are laws, but laws were always needed since the beginning, since the infinity atrás. Então, às vezes, a gente pode até não se dar conta que existem as leis, mas as leis sempre existiram desde o princípio. Maybe in the future, we won't be realizing that this is a law because we will be in conformity to what God wants from us. Talvez, ok. E talvez no futuro a gente não se dê conta que é uma lei, porque a gente já vai estar em conformidade com aquilo que Deus quer para nós. What I really find interesting with your comment O que eu acho interessante do seu comentário that you reminded us that the angels didn't know that there was law. é que você nos relembrou que The angels didn't know. É que os anjos não sabiam que existia uma lei. Till God had to enforce it Até with Satan. que Deus teve que enforçar essa lei com Satanás. That's something interesting to think about and consider. Isso é algo interessante para pensar e considerar.
that's outside of the scope of what we're doing here. Está fora do escopo que nós estamos olhando aqui. I think maybe it would be its own study, Mas eu acho que seria um estudo por si só. especially when Parmenas challenged us, saying Satan wanted equality in heaven. Principalmente porque o ancião Parmina nos desafiou, dizendo que Satanás queria igualdade no céu. That's when people realize there's law. Angels realize that there is law. E os anjos se deram conta que existia uma lei. Ozzy, did you have a comment before? Because you had your hand up. once. Rose, você tinha algum comentário? É que você tinha perguntado para Gabriela por que ia do Éden ao Éden, por que precisaria dessa restauração? So you had to ask Gabriela, why this model of Eden to Eden? Why was restoration necessary? E eu pensei que é porque você também já respondeu, o Gabriel tinha falado que é porque estamos corrompidos. And I think you mentioned and Gabriel mentioned that this is because there's corruption, or we are corrupt. Então, eu me lembro da sua pergunta de quão grande é esse contrato que nós temos que assinar. And then I was reminded of your former question, how big is this contract that we need to sign? E eu acho que ele é tão grande o suficiente para nos purificar. And I would say it's sufficiently great or long as it is necessary para nos purificar, to purify us. E nos tirar dessa condição de corrupção. To take us out of this condition of corruption. Thank you, Rosie. Obrigada, Rose. Curtis, and then we move on a little bit. Curtis, e depois vamos seguir. You forgot it? Yeah. Okay. No worries. So we ask ourselves, okay, go ahead. I guess my question was going to be, when we talk about big government, small government, it was when we talk about big government, who's that big government there to protect? Is it there to protect you, the individual? Oh, sorry. Quando a gente fala de governo grande ou governo pequeno, eu acho que a pergunta seria: esse governo está aí para proteger você, o indivíduo? You from yourself? Você de você mesmo? Or other people from you? Ou as outras pessoas de você? Or both? Ou ambos? Maybe, I guess asking that question E ao fazer essa pergunta, is tied to the question that you asked about if we see big government there. eu acho que eu questiono isso porque, por causa da sua pergunta, de onde nós vemos os governos aí nesse modelo, o grande governo aí nesse modelo, In those two models. nesses dois modelos. You Whatever. question if it's for the people or for You. So, for example, Então, por exemplo, do we have big government será que nós temos um grande governo to protect society para proteger a sociedade from me, the corrupt person? de nós mesmos, as pessoas corrompidas? Or do we have big government Ou temos esse governo grande for my sake, para nossa própria segurança, independent of society? independentemente da sociedade? I don't know if that makes sense. I'll take your thought further. Okay. Eu vou levar o seu pensamento um pouco mais além. How do you think God or we will accomplish that there's no sin any longer in heaven?
Como é que você acha que nós ou Deus vamos determinar que não existirá mais pecado no céu? after we've dealt with it for 1,000 years? Depois de termos lidado com isso durante 1000 anos, Your question in relation to. não sei se eu entendo bem a sua pergunta. We ask for whom is big government? Nós questionamos para quem é esse grande governo. Is it for society Será que é para a sociedade or is it for you? ou é para você? And I take that thought or that question E eu estou pegando nessa pergunta and will apply it to heaven. e aplicando ao céu. So I'll turn it back to you. Yeah. Who's the society in heaven? Quem é sociedade no céu? If we were to say before creation, Se nós tivéssemos que falar antes da criação, it would be the angels, eu diria os anjos, Jesus and God. Jesus e Deus. And the thought of the first option E o pensamento da primeira opção is that because God wants to protect everyone, é, já que Deus quer proteger todas as pessoas, in case someone goes rogue, no caso de alguém errar, God has to protect everyone. Deus precisa de proteger todas as pessoas. So God will have laws Então, Deus tem que colocar leis that will say you don't have that freedom to do what you want que digam você não tem a liberdade de fazer o que você quer, if it harms society. se isso vai machucar ou causar algum dano na sociedade. I guess I'm thinking of here on earth. E eu talvez esteja pensando daqui da Terra. And if we think of all the laws that we have, E se pensarmos em todas as leis que temos, they're really to protect other people from bad people. essas leis são para proteger, para nos proteger de pessoas ruins. You asked, is big government for society or for you? Você está questionando se um governo grande é para a sociedade ou para você? I would think it goes hand in hand. Eu acho que iria de mãos dadas. It is to protect society from you. É para proteger a sociedade de você, And it's the same time, it's to protect you from society. mas ao mesmo tempo para te proteger da sociedade. And I think that is what we need in heaven. E eu acho que é o que nós precisamos no céu. If we want to be fit enough Se nós to queremos ser aptos o suficiente live in heaven para viver no céu, for eternity, para a eternidade, we got to have a model which lasts for eternity. nós precisamos de um modelo que vá durar a eternidade. For that you need rules, E para isso precisamos das regras, which big government gives. que é dada pelo governo grande. It ensures long-lasting function. Porque se certifica que seja funcional a longo prazo. When you look at the governments of this earth, Quando nós olhamos para os governos dessa terra, A.D. Jones has really good history lessons on that. o A.T. Jones tem histórias boas em relação a isso. You'll see that every system of government at one point fails. Nós vemos que em algum momento o governo falha. When we look at society today, E quando olhamos para a sociedade hoje em dia, you will see that capitalism, nós vemos que o capitalismo, which once was the solution to many issues, já havia sido a solução para muitos problemas, has now become the problem itself. agora se tornou o problema em si mesmo. If we continue to run the world or capitalism the way we have done, Se nós continuarmos gerenciando o mundo ou o capitalismo da forma que fazemos, we go back, not progressing forwards. nós vamos dar passos para trás e não para frente. The world knows that we've reached a turning point. O mundo sabe que nós atingimos um ponto de virada. That's why I'm saying you see every earthly government, the system, E por isso que nós vemos cada governo na Terra, o sistema, it only lasts for a while. isso apenas dura um curto período de tempo. If we want to bear eternity in heaven, Se nós queremos a eternidade no céu, we have to have a system which lasts, which supports society for eternity. nós também precisamos de um modelo que apoie esse sistema da sociedade para sempre.
in a way that sin never can happen again. De alguma forma que o pecado nunca mais possa acontecer. I guess then we could ask ourselves, what is sin? E a gente poderia se questionar o que é o pecado. It's so, for us, it's like, of course we know what's sin, Para nós, a gente diz, claro que a gente sabe o que é o pecado. but have we actually digged into what is sin? Mas será que a gente realmente pesquisou, procurou saber o que é o pecado? And I'm more of the opinion to say that many have a misconception on what sin is. E eu diria que muitos têm ideias erradas do que é o pecado. So when it comes to the great controversy, Então, quando se trata do grande conflito, and we know it's about, Tess always called it, it's a voting system. se A a, voting, it's a, what do you call this? It's an election and you need to vote. a Anciaté sempre disse que é um sistema eleitoral e que nós precisamos votar. You either vote on God's kingdom or on Satan's kingdom. E nós podemos ou votar no reino de Deus ou de Satanás. It's about what type of government we want to sign up for. É sobre qual tipo de governo nós queremos ter. And we need to ask ourselves the question, what type of government does God have? E nós precisamos fazer a pergunta: que tipo de governo Deus tem? And in the past 3 years, it seems like members thought that God is running on a libertarian government. E nos últimos 3 anos, alguns membros desse movimento achavam que Deus estava governando num sistema libertário. The Midnight Cry message comes and we think we're free. E a mensagem do Clamor da Meia-Noite veio e nós achávamos que éramos livres. Well, I think people can prove me wrong. E eu acho, e vocês podem provar se eu estiver errada, We're not free. nós não somos livres. Our cage has just changed. Our what? Cage. Cage. The cage we're in has changed. A nossa gaiola apenas mudou. This is not about us having freedom. Isso não tem a ver com nós termos ou não liberdade. It's just us picking what borders do we prefer. É apenas escolhermos que tipo de limites nós queremos. Do we prefer the cage from Satan or the cage from God? Nós queremos a gaiola de Satanás ou a de Deus? So, coming back to where we drifted off. Então, voltando para onde nós paramos, through sin, através do pecado, God's people got corrupted. o povo de Deus se corrompeu. They adopted sinful culture, Adotaram uma cultura pecaminosa, a culture which is racist, nationalistic, uma cultura que é racista, nacionalista, sexist, sexista, homophobic, homofóbica doesn't know how to worship God. e que não sabe como adorar a Deus. So how is God going to solve that problem E como Deus vai resolver esse problema? when he wants to win the election, the great controversy? Quando Ele quer ganhar a eleição, esse grande conflito. We go here to restore to the line of restore Eden, Nós vamos aqui para a linha de restauração do Éden and we see step by step e vemos passo a passo how Eden is being restored. como o Éden está sendo restaurado. So we used to also have a different picture, Nós tínhamos também uma imagem diferente and I want to remind us of it. e eu quero nos relembrar disso. So, to take this away. We have the salvation. So if you remember a picture we drew in 2020, É uma imagem que nós tínhamos em 2020, and it was like this. que era assim. This is time. Aqui é o tempo, This is holiness aqui seria a santificação. or sanctification. Uhum. And you see that throughout the generations, E nós vemos que ao longo das gerações, and back then we liked to pick on
Paul, Nós antigamente gostávamos de mencionar Paulo, Ellen White, Ellen White and then the 144,000. e os 144 mil. So I will make it a bit longer here. Vou aumentar um pouquinho aqui. When we consider the timeline, Quando nós considerávamos essa linha do tempo, we see that Paul had to be less holy than Ellen White. vimos que Paulo tinha que ser menos santo que Ellen White. So we would do an arrow like that, Nós fazíamos uma seta assim, and then we would see that Paul had to be this holy. e vemos que Paulo era santo Sorry. apenas assim. Doesn't fit quite my arrow. Let's see. Hope that's okay. And Ellen White had to be more holy than Paul. E Ellen White tinha que ser mais santa que Paulo. Simple example. Um exemplo simples. Paul tells the servants, the slave, to go back to its master. Paulo diz ao escravo para voltar para o seu mestre. Ellen White says the opposite. Ellen White diz o contrário, Slavery not allowed. que a escravidão não é permitida. Paul tells women, cover your head and do not say a word in church. Paulo diz às mulheres que têm que cobrir o seu cabelo e não podem falar na igreja. Here it's a woman having to speak in church constantly. E Ellen White era uma mulher que tinha que estar falando constantemente na igreja. And then we can see the 144,000, Depois vemos os 144 mil, wrong color, would be even more expected than it was expected from Ellen White. tinham ainda mais expectativas ou expectativas mais altas que Ellen White. And we already know E nós já sabemos that Ellen White speaks about we're going from one school to the next school in heaven. e Ellen White já diz que nós vamos de uma escola para outra no céu. We're not done here on earth with learning. Nós não terminamos o nosso aprendizado aqui na Terra. We'll continue in heaven. Vamos continuar no céu. So if we remember this picture, Então, se a gente lembra dessa imagem, we see that God had to run. People can prove me wrong. What I see is that God includes or uses big government Deus usa o grande governo with his people com o seu povo in order to restore them back to Eden. para poder restaurá-los de volta ao Éden. He steps in and every time asks for more. Ele se intromete cada vez mais para ter mais. He gives more light. Ele dá mais luz He says, live up to that light. e diz, vivam de acordo com essa luz. So I give you more light again. Então, eu vou dando mais luz Now you have to live up to that e light. nós temos que viver de acordo com essa luz. That takes him 6,000 years. Isso demora 6.000 anos. So when it comes to this law here, Então, quando se trata dessa lei aqui, and we have the reforms on there, e temos as reformas, let me step back. eu vou dar um passo atrás. We have here the law. Temos aqui a lei, We have the contract we are to sign at baptism. temos o contrato que assinamos no batismo. How much of this do you want to have on that contract? Quanto disso aqui nós queremos ter nesse contrato? Do you want the version Paul got? Queremos a versão de Paulo Do you want the version Ellen White got? ou queremos a versão de Ellen White? The thing is, we don't get to choose what version of Earth's history we want. Nós não podemos escolher qual a versão da história nós queremos. God has a version for the 144,000, Que Deus tem uma versão para os 144 mil and based on looking back at Earth's history, e baseado de como olhamos para a história da Terra, we can see that it's consistently increasing. nós vemos que está constantemente aumentando. So something we have to do personally, day to day. Então, alguma coisa nós precisamos fazer diariamente. God, with his church, Deus com a sua igreja has been doing over the course of this history of this world. tem feito durante a história desse mundo.
So we would expect a larger contract Então nós deveríamos esperar um grande contrato. than Ellen White or Paul or Abraham had it. Deveríamos esperar um contrato maior que o de Paulo, Ellen White ou Abraão. And for me, that would be an answer. Para mim, isso seria uma resposta. Again, people can prove me wrong. Novamente, vocês podem provar se eu estiver errada. For me, that would be an answer to, if we ask ourselves, do we need to keep the Sabbath? Se nós nos questionarmos, será que temos que guardar o sábado? Do we need to keep the reforms? Precisamos guardar as reformas? For me, it would answer that God is adding to our rules, He's not taking away. Para mim, isso responderia que Deus está acrescentando as nossas regras e não removendo elas. He has added in this generation to the contract. Deus adicionou essa geração ao contrato, He has not taken away. não tirou. And that adding E esse acrescentar was equality. foi a igualdade. Equality A igualdade doesn't take laws away from the contract, não tira as leis do contrato, it adds to it. acrescenta leis ao contrato. Does that sound reasonable? Tudo bem até aqui? One suggestion to leave people with Uma sugestão que eu gostaria de deixar is, why don't we look at the reforms in the light of equality? Por que a gente não olha para as reformas na luz da igualdade? And when I mean equality, Quando eu digo igualdade, I mean a radical feminism. eu digo feminismo radical. And with that, E com isso, I want to ask everyone, eu quero questionar, have they done their homework será que as pessoas já fizeram a tarefa de casa on understanding the reforms para entender as reformas in the light of radical feminism? na luz do feminismo radical? We'll pray and continue tomorrow morning. Vamos orar e continuar amanhã de manhã. Almighty God, Deus poderoso, thank you for this time where we can come together obrigada por podermos nos juntar aqui, and we can study your lines, estudar as tuas linhas, where we can see that we've been corrupted through sin. onde nós vemos que fomos corrompidos pelo pecado. And patiently, you have introduced law after law E pacientemente tens introduzido lei após lei that we come back to Eden. para voltarmos ao Éden. Help us to realize that from the 144,000, Nos ajuda a entender que dos 144.000, you asked the most. você requer o máximo. From us is more asked than from Ellen White or Paul. Muito mais de nós do que da Ellen White e do Paulo. But we know that with this knowledge and understanding, Mas sabemos que com esse conhecimento e entendimento, with this precious light we receive, com essa luz preciosa que recebemos, we can have also a much bigger experience than anyone before us. podemos ter uma experiência muito maior do que aqueles que viveram antes de nós, Of what it is do que isso é. to get a character which is like you Obter um caráter que é como o teu and an understanding of who you are. e entender quem tu és. We have that great privilege, Temos esse grande privilégio, but with that big power mas com esse grande poder comes also the great responsibility. vem também grande responsabilidade. Help us to not forget that Ajuda-nos a não esquecer disso and help us to act upon that responsibility. e que a gente possa agir de acordo com essa responsabilidade. In Jesus' name, Em nome de Jesus, amen. amém.